Meu amigo Antônio, é com você. Vamos lá, né, pessoal? Hoje nós vamos ouvir nós vamos ler, né, umas historinhas, né, para que a gente possa entender melhor essa questão da... Gente, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus. Falou, Faustinho. Até depois. Grato pela oração sentida. Nós vamos ler duas historinhas para nós hoje, né? Bastante interessante, para a gente poder compreender melhor essa questão da influência espiritual, a questão moral, né, que tem uma influência muito grande em relação a essas aproximações menos felizes, né? Mas que faz parte da nossa caminhada e do nosso crescimento espiritual também. Desde que a gente aprenda, né, se concentre nos ensinos que nós estamos recebendo, principalmente aquele que nos traz a melhora, né, da nossa moral, a melhora do nosso pensamento, das nossas atitudes. Alguém gostaria de ler? Acho que não sei se a Elisete está aí hoje. Eu estou, Antônio, mas se alguém quiser ler, pode ler também. Não tem problema, não. Acho que a turma aí não é muito animada, não, viu, Elisete? Pode começar? Só o Faustinho que é mais animado. Pode começar? Pode sim, é a 252 hoje. Então, vamos lá. As imperfeições morais do obsidiado constituem quase sempre um obstáculo à sua libertação. Eis um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Havia já alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas em todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade do interior, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes ocorreu foi, naturalmente, a de que estavam sendo alvo de brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam afastaram delas essa ideia. Só muito tempo depois, por meio de algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais transtornos e, se possível, os remédios para dar-lhes um fim. Sobre a causa, não havia dúvida. Quanto ao remédio, era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Ao ser evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis a respeito o conselho que nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é orar aos espíritos seus protetores para que não as abandonem. Não lhes posso dar nenhum conselho melhor do que lhes dizer que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas, examinando se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que consiste em dar e distribuir, mas à caridade da língua, porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas, nem demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as tormenta.
Gostam muito de falar mal do próximo, e o espírito que as obsedia tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um alvo de gracejos. Basta que pesquisem na memória e logo descobrirão com quem estão lidando. Dá uma paradinha ou continua? Pode continuar. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos da guarda se aproximarão, e a simples presença deles bastará para afastar o espírito mau, que só se agarrou a uma delas, em particular, porque o seu anjo guardião teve que se afastar em virtude de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que elas precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes que Deus impõe a cada criatura de acordo com a sua condição. Como alegássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente abrandá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas em questão têm o hábito de supor que não fazem mal nenhum com a língua, quando na verdade o fazem bastante. É por isso que precisamos ferir-lhes o espírito, de modo que lhes sirva de advertência séria. De tudo quanto foi dito acima, tiramos um ensinamento de grande importância: o de que as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores, e que o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os espíritos bons têm mais poder do que os maus, e basta a vontade deles para afastar estes últimos. Os bons, porém, só assistem os que os ajudam, mediante os esforços que fazem para melhorar-se. A não ser assim, afastam-se e deixam o campo livre aos espíritos maus, que, em certos casos, se tornam instrumentos de punição, visto que os bons permitem que eles hajam para esse fim. Muito interessante, né? Foi muito proveitoso Kardec ter trazido esse caso assim, né? Bem extremo, mas para que a gente possa entender a importância, né, dos cuidados com o pensamento, com as nossas palavras, né? Os nossos hábitos. Muito interessante. Bom, aqui nós vamos por partes aqui para a gente poder entender bem, né? Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa, até pelos telhados, cortadas, rasgadas, crivadas de buracos, por mais cuidado tivesse a guardá-la a achar. Que tipo de efeito que nós estamos vendo aqui, gente? Que tipo de mediunidade está acontecendo aqui? Efeito físico? Exatamente, nós estamos diante de uma mediunidade, provavelmente uma dessas irmãs, né, ou ambas, tinham essa prerrogativa de dar suporte a esse tipo de manifestação, né? Ou esse espírito usava de outro médium próximo ali. Mas é tipo um efeito físico, né? Você imagina o susto que elas deviam levar, né? Trancada a chave, dar uma pronta roupa espalhada para todo lado, né? Esse não é um fenômeno, vocês sabem disso, não é um fenômeno muito comum, né? É bem raro, inclusive.
Mas todo esse efeito também, gente, ele pode ser usado para o bem, né? Não sei se vocês já viram palestra de um médico oncologista chamado Paulo Frutuoso. Ele trabalha num centro espírita, no Rio de Janeiro, chamado Frei Eustáquio, se a minha memória não está... Frei Luiz, me desculpa, estava errando aqui, Frei Luiz, a Cláudia me lembrou. E ele faz cirurgias espirituais através de espíritos materializados, né? Que trabalham nesse local e retiram tumores, faz cirurgia sem usar instrumentos normais, né? Eles desintegram tumores, retiram, quer dizer, é muito interessante. Então, são efeitos físicos, são médios de efeitos físicos, trabalhando em favor de uma causa do bem, na cura de pessoas. Ele é muito procurado no Rio de Janeiro, esse centro espírita Frei Luiz, né? Fica na região ali de Jacarepaguá, né? Uma florestinha ali que é o local. Boa pergunta sobre essa situação aí, da parte de efeitos físicos. Algum comentário? Essas senhoras, né, que viviam numa pequena localidade, né, no interior, tinham ouvido falar do espiritismo. Mas a primeira ideia que elas tiveram foi que elas estavam na mão de gente brincalhona, né? Só que a coisa não parava, né? Trancava a roupa, o negócio continuava acontecendo. Então, elas vão procurar, né, para tentar entender o que estava acontecendo, né? Então, ela vai procura, provavelmente, o local onde que Allan Kardec estudava, né, esses tipos de fenômenos. Ele estava estudando os fenômenos espíritas, né, em relação com o mundo espiritual. E lá nessa época eles usavam a técnica de fazer evocação, né? Eles evocavam o espírito para que ele se manifestasse. Eis que surge o espírito, né? E mostrou-se, né, de grande felicidade, inacessível a qualquer sentimento bom. Então, eles têm uma visão de quem é o espírito que está gerando esses efeitos físicos, né? E aqui nós temos aqui o primeiro ponto que eu acho assim muito importante quando você vai lidar com um espírito dessa natureza, a importância da prece, né, da oração em favor desse irmão, né? Então, que ajudou, teve uma certa influência salutar, né? Apesar dele querer aceitar qualquer orientação para que ele mude as atitudes dele. Você vê que deu uma melhoradinha, né? Depois que ele esteve lá, teve essa influência, ele se afastou um pouco, mas pouco tempo depois ele recomeçou. Tá? O que vocês viram aqui, por exemplo, nesse comentário, né? Então, vamos lá. O que essa senhora tem de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não a abandonem. Vou fazer uma pergunta. Vocês têm o hábito de fazer uma oração, de conversar com seus anjos guardiões, né? Vocês costumam fazer isso? Ah, Antônio, eu direto converso. Eu acho até que eu converso sozinha, mas não é. Ele dá ideia boa, assim. Fala para eu me alerta também, me chama atenção, puxa a orelha. E é oração que a gente faz, pedindo luz, né? Não sei. Não, eu tô brincando com você. Brincando não, né? Porque acho que é um ponto importante, né?
Você gostaria de falar alguma coisa, Valéria? Vi que você abriu aí. Não, Antônio, só falar que sim, né? Né? A gente precisa, Conversamos. precisa bater um papo com esses amigos. Então, esse é um ponto importante, gente. A gente ter esse hábito, né, de bater um papo com eles mesmo, né? Principalmente quando a gente está passando por aqueles momentos meio conturbados, que a gente não está entendendo muito bem, né? Sempre ajuda. E outro ponto que ela coloca aqui, ó, desçam ao fundo de suas consciências, para confessares a si mesmo, verificar se praticaram o amor ao próximo e a caridade. E ele fala uma coisa importante aqui, não da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua. Elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daqueles que as atormentam. Descer ao fundo da consciência. Procurar se conhecer, não? É região difícil de chegar, viu, Antônio? Oi? É uma região difícil de entrar. Olha, eu tenho dificuldade, eu não vou ser sincero com você. O fundo da consciência, muitas vezes, a gente mesmo... eu acho assim que... eu acredito assim, que nós usamos máscaras, né? Assim, eu estou falando por mim, né? Para poder... É difícil você dizer hoje, às vezes tem uma coisa que você está vendo e não dá para falar. Aí você faz cara de paisagem, que é uma máscara, né? Para dizer que você não pode mexer nem cutucar ali. E aí você fica, tem vontade de falar, e tem coisas que a gente foge da gente mesmo. E isso é difícil, a gente vê às vezes, que como se diz na Bíblia, a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso. Então, a gente tem dificuldade de ir ao fundo da consciência. Eu acho muito difícil isso daí, viu? Por isso que nós estamos sofrendo aí. Não é mole, não. Né? Ô, Antônio, está fechado o seu microfone. Isso mesmo. O Allan Kardec trouxe para a gente aqui um exemplo que a gente chama de hipérbole, né? Um exemplo prático, né? Bem exagerado, para ajudar o nosso entendimento. Mas quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente às vezes procura no externo a causa do problema, não é assim, normalmente? Dificilmente a gente procura no fundo de nossas consciências por que aquilo está acontecendo. Por que a gente está passando por uma doença, por que a gente está passando por uma dificuldade, seja ela financeira, de saúde, né? Mas se a gente começar a trabalhar isso aos pouquinhos, com bastante carinho com nós mesmos, né? A gente vai se fortalecendo. E ele chama a atenção, né? Praticar o amor ao próximo e a caridade. Eu lembro sempre de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, né? Não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Esse é um guia fantástico, né? Para a gente trabalhar a nossa consciência. Porque o Espiritismo, né, essa doutrina que nós estamos compartilhando, estudando, ela é uma doutrina que mexe muito com a gente, né? Ela não nos impõe nada, ela não nos força a nada,
mas ela nos alerta, né? E isso é algo... Muita gente se afasta, né, às vezes, da doutrina espírita em função dessa característica. Ela tira o desculpismo. Então, como a Nilza estava comentando, não é fácil. Nesse estágio evolutivo que nós estamos, é uma situação que não é fácil, tá? Outra coisa que ele chama atenção aqui, ó, ele não estou falando de caridade em dar e distribuir. Essa questão da gente dar e distribuir é a caridade mais fácil que existe, né? Vai lá, leva uma cesta básica, a gente doa um dinheiro, a gente leva um alimento, distribui cobertor, faz o sopão, né? Vai até um encontro. Mas a caridade moral, né, está muito ligada, e que ele chamou aqui, caridade da língua, caridade moral no sentido de a gente não julgar ninguém e guardar, né, se a gente tem alguma opinião, guardar essa opinião para a gente e até, se possível, não ficar pensando em julgar ninguém, ajuda bastante a gente evitar situações, né, como essa que é descrita aqui. Exagerada, né, mas possível de acontecer. Eu lembro que eu contei o caso da irmã do Chico, né, dessa questão do hábito que eles tinham lá na casa de falarem da vida alheia, né, e que ela colocou aquele aviso grandão lá, aqui nessa casa ninguém fala mal do outro, né, e perguntar para ela por que ela colocou esse aviso, ela falou assim, se deixar, eu acabo entrando na conversa, a hora que eu vejo, eu já estou aí tecendo comentários da vida de outras pessoas. Isso não é bom, né? Algum comentário, pessoal? Gostam muito, de modo dizer, do próximo, e o espírito que as obsedia toma sua desforra, por quanto em vida foi para elas um burro de carga. Essa tradução ele deu esse termo aí, né? Pesquise na memória e logo descobrirão quem ele é. É interessante aqui essa questão do anjo guardião nosso, do espírito que se faz responsável pela nossa encarnação, dele se afastar, né? E a própria presença dele é suficiente para afastar um espírito dessa natureza. Olha a importância da gente estar no esforço, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma dica importante, que diz assim, o espírita é conhecido pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz em se melhorar. Ou seja, a doutrina espírita não está pedindo para a gente, a doutrina cristã, que a gente vire anjo do dia para a noite. Mas ela pede que a gente faça um esforço de ir se melhorando. Todo dia um pouquinho. E, na medida que a gente faz esse esforço, a gente possibilita receber a ajuda desse espírito que tem a responsabilidade de estar nos ajudando nessa caminhada aqui na Terra. Mas se ele não vê esse esforço da nossa parte, ele tem coisa melhor para fazer. E tem muita gente que imagina que o anjo do guardião fica colado com a gente. Ele tem a tarefa dele, é um espírito superior, já tem um galardão maior do que o nosso. Ele tem os trabalhos dele. E ele está ligado a gente pelo pensamento, pela mente. Ele nos acompanha à distância. Quando se faz necessário, ele vem em nosso auxílio. Ele não é um escravo nosso, tá? Ele é um espírito superior
em condições espirituais normalmente superiores a nós, com a responsabilidade de nos ajudar nos compromissos que nós assumimos aqui nessa vida, né? E é muito importante a presença desses amigos para que a gente não venha se submeter a processos obsessivos, seja ele simples, seja ele de fascinação, e seja o risco de uma subjugação, né? Então, é muito importante o nosso esforço em se melhorar. Algum comentário, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Olha que interessante. Precisam fazer prece fervorosa pelos que sofrem, principalmente praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Então, o anjo da guarda se afastou porque ele estava com atos repreensíveis ao nosso pensamento. Então, o que ela precisa fazer para corrigir isso? O que vocês entendem por preces fervorosas? O que vocês entendem por isso? Essa prece aí é da Luzia. A Luzia que falou no nosso estudo que para a gente conseguir, né? A Luzia está aí. Vem da palavra fé, fervorosa. Fé. Muita fé. Fé é tudo. Fé é tudo. É fé e prece fica fervorosa com a fé. Não é, Luzia? Muita fé. Levantar as energias e o pensamento cheio de Deus, né? Cheio de... Pelos que sofrem. Olha que interessante. Precisa fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um. Virtudes impostas por Deus a cada um de acordo com a sua condição. Olha que importante isso aqui, ó. A gente dá do que tem, né? Não é isso? O que seriam essas virtudes impostas, hein? O que vocês acham? Por exemplo, nós nos reunimos só na terça-feira, né, que a gente faz a vibração no horário diferente, mas nós nos reunimos todo dia na hora do Ângelus, né, às 18 horas. Tem um grupo no nosso cantinho, que é coordenado pela Ivone, que a gente faz uma vibração, né, uma oração, uma prece, né, em favor de nossos irmãos mais necessitados, né? A gente faz uma vibração por aqueles que passam pelas dificuldades nos hospitais, por aqueles que estão envolvidos nesses conflitos, né, mundiais que nós estamos vendo aí acontecendo pelo planeta fora, por as questões daqueles que estão desanimados com a vida, com pensamentos de desistirem, né? Então, assim, é uma vibração que te leva ali em torno de uns 10, 15 minutos, faz junto, que é muito, muito útil quando a gente também se une em grupo para orar, né? Mas o que nós estamos dando, né, que eu entendo, por exemplo, pessoalmente, prece fervorosa, é quando a gente está fornecendo algo da gente. O que nós fornecer de nós mesmos numa prece? O que vocês acham? Que a gente pede só Deus, ilumine, ajude e tal, mas e de nós? O que nós estamos fornecendo? São nossos fluidos, Antônio, nossas energias melhores, as melhores energias, fluidos. Mas é por aí.
É por aí, eu estava pensando alto aqui com vocês. Né? Porque saber orar, né, é algo muito importante. Né? Porque quando a gente, por exemplo, eu desejo fervorosamente que uma pessoa melhore, seja o seu comportamento, seja a sua saúde, seja o seu relacionamento, seja a sua alegria, a sua fé, né? A gente algumas vezes imagina assim, muita luz em volta dessa pessoa, imagina ela numa situação mais feliz. A gente começa a criar alguns cenários, né? Na nossa imaginação. Que é a característica do espírito, a vontade, é característica do espírito a razão e a imaginação. E o mundo espiritual é o mundo dos pensamentos, né? O pensamento ele tem uma influência muito grande no mundo espiritual. Então, quando a gente está fazendo uma prece, está imaginando, por exemplo, se há conflito, a gente imagina as pessoas se entendendo, se, se perdoando, buscando um caminho de paz, um acordo que seja bom para ambos. A gente começa a usar da nossa imaginação, né? Então, quando a gente faz uma vibração e a gente emite esse tipo de pensamento, a gente cria esse cenário, isso tem um efeito muito interessante. A gente estou dividindo algumas ideias, né, pessoais com vocês. Alexandre, por favor. É muito interessante, porque você fez a pergunta aqui, né? O que são essas virtudes impostas por Deus, não é? E o significado de virtude não é uma qualidade que é alinhada com o bem. Tá? Isso está no dicionário. E é muito interessante, porque a gente no estudo que a gente faz das 19 às 20, não é que a gente estuda o livro Pensamento e Vida, hoje a gente falou sobre isso, não é? Sobre o dever, né? Porque as virtudes impostas por Deus a cada um de nós é o nosso dever, de acordo com a nossa condição, claro, né? Deus não vai pedir para que nós façamos nada que nós não possamos fazer, não é? Mas aqui nessa parte é muito importante quando ele diz aqui, né? Porque quando a gente pratica a virtude, né? Quando a gente pratica as qualidades que a gente tem para o bem, a gente é capaz, né, de como a gente conversou bastante hoje, né, de vibrar, não é? De emanar boas energias positivas, fazer o bem, não é? E nesse momento a gente se sintoniza com todos aqueles que estão no mesmo padrão vibratório que nós. Então, no caso aqui, não é? Quando a gente fala, né, de mediunidade, a importância disso é enorme, é enorme, não é? Porque nós, né, aqueles que têm a mediunidade, né, que o Edu gosta de chamar ostensiva, porque todos temos, né, a mediunidade, significa que são mais sensíveis, né, que são capazes de absorver esses padrões vibratórios com mais sensibilidade, talvez com mais intensidade, fundamental, não é? Que pratique, né, essas virtudes, né, que caminhe na faixa do bem, né, que seja capaz de se colocar num padrão vibratório, né, o melhor possível dentro da condição de cada um de nós. Não é para que a gente possa de novo, né, estar sintonizado com aqueles também nesse mesmo padrão vibratório. Era isso, Antônio. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei, mas era isso. Muito bom. Nilza? Então, Antônio, complementando tudo, né? Eu acho também essa coisa do cenário, de imaginar o cenário, e
Eu acho que isso funciona bastante, junto com sentimentos, né? Que a gente coloca gratidão, de estar todo mundo junto ali, fazendo um trabalho para ajudar. E quando todas as vezes que a gente reúne, eu penso sempre que nós temos longos braços, sabe? E nós estamos todos abraçados. E isso funciona muito bem, porque você sente de volta toda a energia do grupo voltando, né, para gente. Mas o sentimento maior, eu acho que nessa virtude também é a gratidão, né? Gratidão que a gente tem que ter por tudo, né? Eu acho que isso que ajuda muito a gente. Acho que caiu aí. Oi? Não, parece que caiu. Você me Não, ouviu? Não, né? ouvi bem, tranquilo. Eu Ah, ouvi. não. É porque tá... Não, fiquei tranquilo. Olha que interessante, olha quanto bem nós podemos fazer e não precisa de recurso material nenhum, só à nossa disposição, né, de praticar essas virtudes, né? Aquilo que nós já trazemos de bom em nossos corações. De acordo com a nossa condição, quer dizer, não vai ser pedido para a gente nada do que nós não temos. Eu acho muito interessante. Olha outra coisa que eu achei interessante aqui é que o pessoal queria dar uma suavizada, né? E o Espírito falou, não, devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas que se tratam, têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando fazem muitíssimo. Por isso é preciso ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. O que vocês acham? É bem delicado, né? Bom, a língua não tem osso, mas quebra o osso. A maledicência é uma coisa muito difícil, né? E é muito sutil também, né? Muito sutil, que às vezes a gente, sem querer, pode estar atraindo, né? Atraindo aqueles que gostam de falar mal, né, dos outros, por detrás. E é uma questão muito difícil, eu acho, porque hoje o brasileiro também tem essa dificuldade, né, de falar tudo junto na frente, o que é preciso mudar em algum caso, né? Então fica um diz que diz, né? Ah, isso aqui não tá bom, o outro não fala na frente, fala por trás, o outro fala depois por trás pro outro. É complicado, isso acontece muito. Acontece mais do que a gente imagina. Porque maledicência tem em qualquer lugar. Tem que ficar de olho. Orar muito, pedir muito a Deus para não acontecer muito com a gente. Não nos deixeis cair em tentação. Isso. Isso aí. Tem que pedir mesmo. Ressalta do que fica dito o ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso, né, dão abertura, e que mais seguro meio de se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. É isso aí. A questão 459, né, que o Eduardo gosta de estar lembrando, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E os afins se atraem, né? Como moscas.
E temos que ficar atentos. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus. Então, nós temos medo, precisamos ter medo de obsessão? O que vocês acham? Todos nós temos um bom espírito com a gente, não tem? Aí tem aquele livrinho do Richard Simonetti, Quem tem medo, né, de obsessão? Que é um assunto, né, gente? Que é um assunto que às vezes a gente adentra nele, a gente nota que a gente fica meio pensativo, né? Mas se a gente seguir direitinho, né, o que nos está sendo ensinado, né, pela doutrina espírita, pelo Evangelho, pelas lições que nós estamos estudando, naturalmente esse desejo, né, da prática do bem, de nos melhorarmos, atrai boas almas que nos ajudam, né, que nos protegem, que nos guardam, que nos livram, né, das tentações. Essa é a grande, vamos dizer assim, é o pulo do gato, né? E isso a gente adquire pelo esforço, nada vem sem o nosso esforço, sem o nosso trabalho. Isso é muito importante. A doutrina espírita não é a doutrina do prato feito, é a doutrina do prato a ser feito, né? Tudo é construção do espírito. A proteção que nós vamos ter, o nosso crescimento espiritual, a melhora de nossos pensamentos, tudo isso vai acontecendo pelo nosso esforço no bem, né? É muito importante essa frase aqui. E não é a caridade moral, não, viu, gente? A caridade, como está sendo ensinado aqui, do pensar, da gente não julgar as pessoas, da gente aceitar as pessoas como elas são, ou seja, ser indulgentes, né, para com elas, tolerar aqueles que não pensam como a gente. Tudo isso são atitudes que nos ajudam muito, né? Mais alguma coisa, pessoal, que vocês gostariam de comentar? Tranquilos? Então, vou pedir a nossa amiga Elisete para ler mais uma questão para a gente. E essa é muito interessante. Também ela traz bastante informação para a gente. 253. Não se deve, todavia, atribuir à ação direta dos espíritos todos os aborrecimentos que se possam experimentar, os quais, não raramente, resultam da incúria ou da imprevidência. Certo dia, um lavrador nos escreveu que nos últimos 12 anos lhe vinha acontecendo toda sorte de infelicidades relativamente aos seus animais. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite. Ora eram os cavalos, os carneiros, os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas, que em nada remediaram o mal. Do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Convenceu-se, então, de que haviam enfeitiçado seus animais, conforme crença supersticiosa que corria no campo. Supondo-nos provavelmente dotado de um poder de exorcizar maior que o do padre da sua aldeia, pediu o nosso parecer. Eis a resposta que obtivemos.
A mortalidade ou as doenças dos animais desse homem devem-se ao fato de que seus currais estão infectados e ele não os repara porque custa dinheiro. Interessante, né? O Kardec está dizendo assim, quando você estiver passando por dificuldade, também vê em volta, né? Não fica culpando os espíritos pelas dificuldades. Você está tendo atitudes em relação ao próximo, né? De uma atitude negativa, está se cuidando, está se esforçando. Então, por quê? Né? A maioria das vezes, o que acontece é isso. A pessoa não está cuidando devidamente das suas coisas, né? No âmbito material, isso tem as consequências. No caso desse senhor aqui, ele não cuidava deixava os currais infectados, né? Nós estamos falando aí do século XIX, né, gente? Você imagina, não se tinha conhecimento sobre as moléstias como nós temos hoje, né? Então, se sabia a importância da higiene, sabia que existia uma correlação entre a higiene e a saúde, né, dos animais e tudo. E a pessoa só pensava provavelmente no lucro, né, e queria reduzir os custos e às vezes reduzia de maneira indevida, né? Eu acho que essa questão aí tá bem óbvia, né? Algum comentário? Alguém gostaria de fazer? Tranquilo? Eu não vou tomar mais tempo nesse capítulo, não. Podemos, então, dar uma estudada na 254, né? Item 254. Encerramos este capítulo com as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas, as quais vêm comprovar o que dissemos. Primeira pergunta. Por que certos médios não conseguem livrar-se de espíritos maus que se ligam a eles? E como é que os espíritos bons que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é que falte poder ao espírito bom, quase sempre é o médium que não é bastante forte para o auxiliar. Além disso, sua natureza se presta melhor a certas relações e seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o fluido de outro. É isso que dá tão grande império aos que querem enganá-los. Vamos lá, né? Não é que falte poder ao espírito bom, é as mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundar. É que a sua natureza melhor se presta melhor a outras relações, é que o seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que de outro. Isso que dá grande império ao que entende ludibriá-los. Isso eu entendi bem essa resposta aqui, né? É que ele está mais sintonizado com esses espíritos de mau comportamento, né? Quando a pessoa não quer, faz o esforço, fica mais... Tem uma responsabilidade do médium também, né? De se melhorar, né? Porque muitas vezes, o que a gente tem observado no mundo, eu vejo alguns médicos até comentarem que o paciente chega lá no consultório e fala assim, doutor, me cure, né? Mas quando o médico passa para ele os cuidados que ele tem que ter, a mudança na alimentação, a medicação que tem que ser, a pessoa não faz. Depois volta no médico e reclama que ele não curou, né? Então, não é tarefa do espírito bom resolver o problema como um todo.
tem o nosso trabalho também. Então, essa que é a questão de não é bastante forte para o secundário, né? Para alterar. Então, alguém gostaria de comentar? Ficou claro? Ajudou ou complicou? Podemos ir em frente? Questão 2. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de moralidade irrepreensível, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de entrar em comunicação com os espíritos bons. Isto é uma provação. Aliás, quem te diz que elas não trazem o coração manchado de certo mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, ao mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá alguém na terra que possa dizer-se perfeito? Ora, um que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, costumais dizer daquele que não pratica nenhum mal, que é leal em suas relações sociais, que é um bravo e digno homem. Mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se não é avarento, ciumento, rancoroso, maledicente, e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos permitiram descobri-las? O meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Se diz na gíria, quem vê casca não vê coração, né? Uma coisa importante que para a gente meditar, nós somos espíritos eternos passando por uma experiência humana. Nós não somos humanos passando por uma experiência espiritual. O que isso quer dizer? Quando a gente reencarna, é como se a gente entrasse numa escola, né, que tem por objetivo corrigir determinadas imperfeições que nós trazemos em nosso espírito, né? E também nos dar novos conhecimentos. Esse é um ponto importante. Então, não basta parecer bom. A gente precisa ser realmente um bom espírito. Então, é muito interessante a gente fazer do hábito a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, eu diria de forma diária, pelo menos 5 minutinhos por dia. E meditar como está o nosso comportamento em relação a essas ações. Por exemplo, tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem. E ele diz assim, que ele lista uma série, né, prólogo, é caridoso, aí tem uma série de virtudes que ali são descritas. Ele diz aí, aqui não está todas, mas se você seguir essas aqui, você já está no caminho de se tornar uma pessoa melhor, vamos dizer assim, se tornar um espírito bom, né? Então, muitas vezes, é importante que a gente passe por esses perrengues da vida, que são lições necessárias para que a gente vá observando imperfeições que nós precisamos corrigir em nossas vidas. O nosso próximo
é o nosso espelho, né? As dificuldades, se encaradas como lições, né, para o nosso espírito, que é eterno, que a gente está trabalhando para lapidá-los, para que eles fiquem mais leves, né, para que a gente vá ganhando mais altura, mais compreensão e mais felicidade, né? Que a verdadeira vida que nós vamos ter é a vida espiritual, não é a vida humana. Aqui nós podemos ter sucesso, nos realizarmos materialmente, mas o que vai contar mesmo é o que nós trouxemos para o nosso espírito de ganho e virtudes. Esse é o verdadeiro ganho. O que nós evoluímos em caridade, o que nós evoluímos em compreensão, o que nós evoluímos na capacidade de aceitar o próximo como ele é, o que nós aprendemos a suportar as intempéries, de como suportá-las sem reclamação, sem nos revoltarmos. Então, esses são valores que nós vamos levar para a vida espiritual. Agora, não adianta parecer, né? Nós vestimos algumas máscaras, representamos alguns papéis, e a gente acaba acreditando neles. Mas eles, na realidade, não são a nossa personalidade, um pedacinho do que somos. É muito importante a gente, na minha percepção, ir tomando consciência disso, né? A única maneira de combater, né, o meio de combater a influência dessa influência, né, todos nós sofremos, é nos aproximarmos da natureza, né, daqueles valores que o Evangelho segundo o Espiritismo ele nos traz, né? Meditar sobre aquilo. Quão distante nós estamos desses valores, dessas virtudes, né? Para que a gente tenha realmente esse ganho. Acho que é interessante a gente voltar nessa questão na próxima aula, né? Faltam 2 minutinhos só. Então, a gente fazer a oração de encerramento. Alguém gostaria de fazê-la? Ninguém? Então, vamos unir nossos pensamentos, vamos pedir a Jesus que nos abençoe a todos. Hoje eu vou fazer um pedido à espiritualidade amiga, né, o anjo guardião de cada um de vocês, que possam se aproximar, que vocês possam abrir seus corações, a sua mente, para receber desses irmãos um passe espiritual. Então, vamos imaginar uma luz, né, bem intensa penetrando o nosso centro, né, coronário, essa luz ocupando, né, como se ela fosse assim limpando, né, as preocupações, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas dores mais profundas, e essa luz vai arrastando todos esses cuidos que nós acumulamos ao longo do nosso dia, pelos nossos pensamentos ainda não tão firmes, né? Não tão ligados ao bem, e vamos retirando tudo isso tudo vai sendo levado pela terra, absorvido pela nossa Mãe Terra, e a gente vai se sentindo mais leve, mais tranquilo, mais em paz, mais corajosos, mais alegres, mais esperançosos de nos tornarmos cada vez mais espíritos bons, né, que seguem os ensinos de Jesus, que se esforçam, não nos julgando pelas dificuldades, mas nos alegrando pelo bem que já podemos fazer em pensamento e em nossas atitudes. E assim, rogamos Jesus, rogamos a nossa Mãe Santíssima, que fortaleça também esses irmãos que têm a responsabilidade
e a caridade está nos guiando nessa experiência na carne. E com muita gratidão a todo o bem que recebemos, oramos assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal que ainda trazemos em nossos corações, pela nossa vigilância, pelos nossos descuidos no caminhar do dia a dia. Nos fortaleça, Senhor, nos dê muita coragem, nos dê muita alegria e muita esperança em estarmos sempre ligados ao seu coração amoroso, ligados à nossa Mãe Santíssima, nessa caminhada bendita, nessa aprendizagem bendita. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam ter uma semana de muita luz, de muito aprendizado e de muita alegria em suas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito bem. Uma boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana a todos. Boa noite. Obrigada. Deus abençoe todos. Valeu. Viu? Amém. Muita paz para todo mundo. Muita alegria no coração. Vamos crescendo. Um abração a todos.